O santo do dia 14 de agosto. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Maximiliano Maria Kolbe e dos demais santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 14 de agosto. Raimundo Kolbe nasceu em Zandulic, Witas, na Polônia, no dia 8 de janeiro de 1894, no século XIX, e foi batizado no mesmo dia. A família mudou-se então para Parnabiense, aonde Raimundo frequentou a escola primária e sentiu o ministério convite da Virgem Maria para amar generosamente nosso Senhor Jesus Cristo e sentiu os primeiros sinais de uma vocação religiosa e sacerdotal. Em 1907, no século XX, Raimundo foi acolhido no seminário dos frades menores conventuais de São Leopoldo e em 4 de setembro de 1910, no século XX, iniciou o noviciato com o nome de Frade Maximiliano. Em 5 de setembro de 1911 fez a profissão simples. Foi transferido para Roma, aonde viveu em 1912 a 1919 no século XX. Fez a profissão solene em 1º de novembro de 1914 no século XX, ordenando o sacerdote no dia 28 de abril de 1918 no século XX. Uma sólida e segura formação espiritual abriu o espírito de Frei Maximiliano a uma aguda penetração e profunda contemplação do mistério de Cristo. Este sentimento de fé e resolução de zelo que Maximiliano resume no lema: renovar tudo em Cristo pela Imaculada Conceição. É então na base da instituição da Milícia de Maria Imaculada. Em 1919, no século XX, o padre Maximiliano Kolbe estava de volta à Polônia, aonde, apesar de uma grave doença que o abrigou, permanecer durante muito tempo no santuário de Zakopane. Dedicou-se com ardor ao exercício de ministério sacerdotal e à organização de MIA. Em 1919, no século XX, em Cracóvia, na Polônia, obteve o consentimento do arcebispo para imprimir um relatório de registro de Mini e poder recrutar os primeiros soldados da Imaculada Conceição. Em 1922, no século XX, ele começou a publicação de Reflex Rosenberg, Os Cavaleiros da Imaculada Conceição, a revista oficial, enquanto em Roma, no Vaticano, o cardeal vigário aprova canonicamente como uma pia união. Posteriormente, é encontrada cada vez mais adesões entre os sacerdotes religiosos fiéis em muitas nações. Entretanto, na Polônia, o padre Maximiliano Kolbe obtém a possibilidade de instalar um centro editorial autônomo do convento de Grodno, que lhe permite a publicar a Segundo Calavieri em edição difusão mais proveitoso para trazer a Imaculada Conceição nos lares, para que as almas se aproximem de Maria, recebendo a graça da conversão e da santidade. Em 1927, no século XX, o padre Maximiliano Kolbe iniciou a construção de uma cidade no convento perto de Varsóvia, que chamou de Norprosília, cidade da Imaculada Conceição. Desde o início de Norprosília, assumiu a fisionomia de uma autêntica fraternidade franciscana pela imortalidade primordial, dada à oração, pelo testemunho da vida evangélica e pela vivacidade do trabalho apostólico. Os frades formados, orientados por padre Maximiliano Kolbe, vivem em conformidade com as regras de São Francisco, no espírito da Congregação da Imaculada Conceição, e todos colaboram na atividade editorial. Com isso, os outros meios de comunicação social para
o aumento do reino de nosso Senhor Jesus Cristo e a difusão da devoção da Santíssima Virgem, o padre Marceliano Kolbe, autêntico apostolado da Virgem Maria, gostaria de fundar outra cidade da Imaculada em várias outras partes do mundo. Mas em 1936, no século XX, ele teve que retornar à Polônia para reassumir a liderança de Nemoskowicz. Ele acolhe os refugiados fugidos, francos, famintos e desanimados, os cristãos e judeus no convento, em que oferecia todo o conforto espiritual e material. Em 19 de setembro, a polícia nazista despertou um pequeno grupo de frades de Nokovitz para que o campo de concentração em Auschwitz, na Alemanha, aonde o padre Maximiliano encorajou os irmãos a transformar a prisão em uma missão de testemunho. Todos puderam regressar livres a Nokovitz em dezembro. Em 17 de fevereiro de 1941, no século XX, o padre Marceliano Kolbe foi encarcerado na prisão de Poplitz, aonde sofreu as primeiras torturas pelos guardas nazistas. Em 28 de maio, foi transferido para o infame campo de concentração de Auschwitz. Às pressas, o padre Marceliano Kolbe, nos vários quarteirões do campo de morte, foi testemunha da fé, sacerdote pronto para a vida pelos outros, o religioso franciscano, testemunho evangélica da caridade e mensageiro da paz e do bem para os irmãos, o cavaleiro de Maria Imaculada, que confia com todos os homens o amor de Maria Divina, envolvendo nos mesmos sofrimentos infligidos de tantas vítimas inocentes. Ele reza e faz rezar, suporte e perdoa, ilumina e fortalece na fé, observando os pecadores e financia súplicas. A fé fez com que o extremo entusiasmo de amor, oferecendo-se livremente para substituir o irmão prisioneiro, condenado injustamente com outros 9 que repalia a injusta. Apesar da fome, do box da morte, o padre Marceliano fez ressoar uma oração e um cântico de vida, redimida que não morre, o canto do amor, que é a única força criada ao cântico da vitória, prometida na fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Em 14 de agosto de 1941, no século XX, véspera da festa da Assunção Maria Santíssima, faleceu com uma injeção de ácido carbônico. Outros santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 14 de agosto. No Ilírio, na Ambrosia, na Croácia, Santo Crosclírio, martirizado no século IV, no ano de 303 pelo Império Romano. Na Alpimênia, na Síria, São Marcelo Bispo, mártir no século IV, no ano 390 pelo arianismo. Em Roma, Santo Eusípio Papa, faleceu de morte natural no século V, no ano de 480. Em Ross, na Irlanda, São Francisco Bispo Abade, faleceu de morte natural no século VI, no ano de 580. Em Lourdes, atualmente na Bélgica, o falecimento de Santo Alfonso Bispo Souziano, faleceu de morte natural no século XI, no ano de 1087. Próximo de Mosterburgo, no Pizzero, hoje nas Marcas, na região da Itália, o falecimento do beato Santo Urbino Bransouzini, irmão e leigo da Ordem dos Menores, faleceu de morte natural no século XIV, no ano de 1390. Em Otrogone, na Aquitânia, na região da Itália, cerca de 80 santos mártires que, contraídos, renegar a fé durante uma incursão dos soldados otomanos, mais exaltados por Santo Antônio Prisbaldo, idoso Tecelão, faleceram martirizados no século XV, no ano de 1480, pelo exército
Otomano. Em Nagasaki, no Japão, santos mártires Domingos Ibanez e o Kika e o presbítero da Ordem dos Pregadores Francisco Sovodiques, martirizados no século 17, no ano de 1636, pelo imperador japonês. Em Coriano, na Romênia, na região da Itália, a beata Isabel Razini, virgem fundadora da Congregação das Piedosas Mestras de Nossa Senhora das Dores, faleceu de morte natural no século XIX, no ano de 1859. Em Písolo, localizado na província de Valência, na Espanha, o beato Vicente Coloneiro, presbítero, martirizado no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Em Saler, junto da cidade de Valência, na Espanha, o beato Félix Ruiz Cavalla, presbítero e mártir no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Perto de Barcelona, também na Espanha, a beata Maria Patrocínio de São José, Maria Ploglarinas, Josefa Francisca Badia Lance, virgem das ordens carmelitas, martirizadas no século XX, no ano de 1936, pela Guerra Civil Espanhola. Esses foram os santos e beatos celebrados na Igreja Católica no dia 14 de agosto, dia que a Igreja celebra a vida e a memória de São Maximiliano Maria Kolbe, o mensageiro da paz no Holocausto.